A graça e a paz do Senhor Jesus, renovo de Deus nesse dia, nessa manhã, um dia especial onde nós podemos louvar ao nosso Deus, poder também aprender mais da sua palavra. A palavra diz sobre o Senhor e sobre a palavra do Senhor que a gente deve provar e ver que Ele é bom, né? Então, a gente hoje tem a oportunidade de experimentar um pouco mais e ter certeza de que o nosso Senhor é bom, né? Não vou pedir desculpa pelo meu sotaque, porque é quem eu sou, não é? E como todos aqui já viram muitas novelas brasileiras, não há nenhum problema com o meu sotaque, não é? Provavelmente é mais difícil para um brasileiro entender o português do que um português entender o brasileiro. Mas isso é porque vocês precisam produzir mais novelas, né? Talvez assim a gente a entenda mais fácil. Eu estou aqui com a minha família, já foi mencionado, né? E nós viemos para cá há 2 anos e meio atrás. Eu faço parte de um ministério que chama-se Ministério Sal da Terra. Hoje nós somos em torno de 100 igrejas no Brasil. Estamos há mais ou menos 40 anos nessa jornada. O Ministério Sal da Terra, eu não, porque ainda faço 40 anos no próximo ano. E sou 5ª geração de cristãos, né? Nasci na primeira igreja batista da minha cidade. Os meus pais, o meu irmão, minha avó são membros nessa igreja. Eu e a Iana, mesmo depois de já estarmos no Sal da Terra, casamos-nos na igreja batista. Foi ali o meu primeiro ato intuitivo, não intencional, de unidade. Foi a primeira vez na história daquela igreja em que um pastor não batista falou no púlpito daquela igreja. Que era o Marcão, o pastor Marcos, que é um amigo querido nosso e que fez parte do nosso envio para cá. Nesses 40 anos de Sal da Terra, o ministério entende que a nossa verdadeira identidade, tanto enquanto nação brasileira, quanto como igreja brasileira, tem a sua raiz no continente europeu, e não nos Estados Unidos, como muitos brasileiros pensam. Então, só estou fazendo essa introdução para vocês entenderem mais ou menos por que a gente está aqui, de onde que a gente vem, o que nós estamos fazendo aqui. Então, há uma crise de identidade no Brasil, porque a gente busca paternidade no nosso irmão mais velho, né? Então, e tem um pouco a ver com o que a gente vai falar hoje aqui. Porque a nossa paternidade está na Europa, mas a gente quer ser os Estados Unidos. Isso é uma crise do brasileiro. E é assim também no ambiente da igreja. E eu noto que talvez parte da igreja portuguesa pode estar também flertando com isso. Porque como os números e a estética são encantadores, nós logo queremos nos assemelhar àquilo que aparentemente está dando certo. Mas Deus não é um Deus de aparências, Deus é um Deus de coração. E com isso também não quer dizer que não haja corações verdadeiramente transformados na América, seja do norte ou do sul. Deus está fazendo grandes coisas em todos os lugares. Mas muitas vezes somos iludidos, né, pelos aspectos imediatos e visíveis. Então, há mais de 30 anos, o Sal da Terra tem feito um movimento de conhecer as suas raízes. Então, o pastor Paulo Júnior, que é um dos pastores, já morou na Escócia, depois morou na Inglaterra, inclusive a sua filha mais nova é escocesa, nasceu na Escócia. Já morou em Portugal por 6 meses, num tempo muito antigo, onde ele teve que pagar 15 euros por um quarto, onde a vida do imigrante aqui era mais desafiadora ainda do que é hoje. Hoje a gente já desfruta de muito avanço. O pastor Paulo Júnior sofreu coisas aqui desafiadoras. Enfim, hoje nós voltamos a esse ponto, né, de pagar 500 euros num quarto. Mas, enfim, e por causa dessa história, o Ministério Sal da Terra entendeu que era tempo da nossa família vir e ter um período por aqui. Era um projeto de 1 ano e meio, onde nós estaríamos 1 ano em Portugal e 6 meses no Reino Unido. E o pastor João Martins, lá da Casa da Cidade, já tinha feito 3 meses do seu sabático na nossa cidade, e isso nos aproximou ainda mais. Nós já tínhamos vindo em Portugal em 2013, eu vim em 2018, 2019, e aquilo foi aproximando, e então nós viemos. Estando aqui, a igreja, Deus fez uma conexão de coração, uma coisa inexplicável, tipo que tem acontecido conosco. E a Casa da Cidade pediu para nós revermos o segundo passo, que era os 6 meses no Reino Unido. Nós colocamos isso em conselho, lá com a nossa Igreja do Brasil, também na nossa família.
E então nós decidimos ficar por aqui 1 ano e meio. Quando completou 1 ano que nós estávamos aqui, a igreja reuniu-nos de novo e falou assim: queremos que vocês revessem o prazo completo e ficassem sem um prazo determinado para a volta. E aí foi um processo bem mais difícil do que o primeiro. Mas, enfim, eu fui o último a converter. Então, se você acha que você é uma pessoa dura, difícil, que não ouve Deus, está aqui, depois fala comigo, eu sei bem o que é isso. Todo mundo na minha família já tinha entendido que era para ficar. Todo mundo na casa da cidade já tinha entendido que era para ficar. Até da nossa igreja no Brasil, o povo já tinha entendido que era para a gente ficar aqui. Só euzinho aqui, que demorei um pouco mais, foi o último a converter. Mas converti, porque o Senhor tem um compromisso com a gente. Quando a gente demora, Ele vai lá e dá um jeito dele, né? Então, por isso estamos aqui há 2 anos e meio e não temos agora um prazo de volta, né? E os nossos filhos têm pedido um prazo, né? E então, enfim, fomos agora a meio do ano lá no Brasil e aquilo suscitou mais saudade, né? Mais vontade de estar lá com as vovós e os vovôs. Enfim, é isso. Então, um pouquinho de nós e por que nós estamos aqui, é assim que nós viemos parar aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 15. Eu quero ler uma história muito conhecida de todos. E isso pode nos trair quando nós nos deparamos com uma história muito conhecida e que você já ouviu uma pregação sobre ela, ou 2 ou 3. Você pode tender a fazer como a avó de um amigo meu, que diz que lê a Bíblia toda 5 vezes por ano. E aí nós, assim, assustados com aquilo, pasmos, falando assim, como que a senhora consegue? Mas o jeito que ela lê é assim: no princípio Deus... já sei. Aí ela passa. Aí veio a serpente... já sei. Aí ela passa. O dilúvio... já sei. Abraão... Não, já sei. Aí eu também consigo ler a Bíblia 5 vezes ao ano. Então, quando a gente se depara com uma história conhecida, a gente pode fazer isso, né? Eu vou aqui ler e você fala assim, já sei. E a gente vai entrar numa meditação e você fala, já sei. Então, não faça isso, porque a palavra do Senhor se faz nova todos os dias. E eu agora, no final do ano, peguei-me com trechos. Quantas vezes eu, como pastor, já não preguei no Natal e já li Lucas 1, Lucas 2, e dessa vez fui pego de uma forma totalmente diferente por aqueles textos. Então, vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa manhã, nesse texto. Nós vamos ler o verso 1 e 2 e depois vamos ler de 11 a 32. A palavra do Senhor diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles, diziam. Jesus continuou, verso 11. Jesus contou 2 parábolas e continuou. Um homem tinha 2 filhos. Está dando um microfonezinho, não tá? Vocês querem que eu troque de microfone? Tá bem, tá bem. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no.
Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? E este lhe respondeu: o seu irmão voltou, o seu pai matou um novilho gordo, porque ele recebeu o seu filho de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao seu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, pela sua presença, por ser domingo, dia do Senhor, onde a gente se encontra ao redor da sua palavra, clamando pela sua presença, pela iluminação dos olhos do nosso entendimento, pela transformação do nosso coração. Pedimos, ó Deus, nessa manhã, que o Senhor traga renovo sobre nós, renovo de fé, renovo de alegria, renovo de esperança, entendimento de filiação, de família, de paternidade. Quebra, ó Deus, correntes que nos prendem, derruba fortalezas na nossa mente, que nos impedem de compreender a sua palavra. Alcance o nosso coração, ó Deus, com precisão, como só o Senhor pode fazer. Media a exposição da sua palavra por uma ação do Espírito, porque senão é só retórica e palestra, e isso não nos transforma. Precisamos de uma ação do Senhor, ó Deus, acompanhado da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Recentemente eu falava com alguns amigos sobre como que o mundo ocidental lida bem com a palavra espiritualidade, lida bem com o tema da espiritualidade. A medicina, por exemplo, reconhece o valor da espiritualidade. As terapias, talvez nunca antes na história nós vivemos um tempo de tanta terapêutica. Há, na verdade, sociólogos e psicólogos que dizem que nós vivemos um tempo chamado o triunfo da terapêutica. Nós vivemos anestesiados, seja por remédios lícitos ou ilícitos, seja também pela dinâmica da rede social que nos entorpece, as possibilidades de fuga da realidade, seja nos games, seja nas interações pelo mundo todo. E hoje a internet, principalmente a rede social, nos ofereceu a ilusão de sermos como Deus, né? Sermos onipresente, onipotente, onisciente. Então a gente acha que é possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque estamos num lugar e temos a sensação de estar em várias realidades distintas. Achamos que sabemos das coisas todas ao mesmo tempo, porque as notícias chegam em tempo real nas nossas mãos. E isso nos faz pensar que somos todos poderosos, porque se eu estou em todos os lugares e sei todas as coisas, claro que eu tenho todo o poder. E todo mundo, então, no geral, no Ocidente, aceita bem a perspectiva de uma espiritualidade. Livros de desenvolvimento pessoal, jornais, livros, está todo mundo falando a respeito disso. Eu estou agora mesmo lendo um livro, é um livraço para pais, professores, educadores, recomendo, de um psicólogo chamado Jonathan Haidt, que chama A Geração Ansiosa. É um livro muito bom. Ele tem um capítulo inteiro num livro dessa grossura, não é um capítulo pequeno, praticamente defendendo o quanto a espiritualidade pode salvar as próximas gerações. E é claro que ele não fecha numa espiritualidade, mas ele fala muito da experiência da igreja e como a igreja faz bem para as pessoas. Então, claro, ele se assume ateu, mas reconhece
benefícios naturais de uma coisa que Deus criou. Lógico, porque em Eclesiastes está escrito que Deus escreveu a eternidade no coração da humanidade. Então, todo mundo tem um anseio por transcendência. Nós queremos alguma coisa a mais. É por isso que todas essas possibilidades de onisciência, onipresença e onipotência nos cativam. Porque, no fundo, nós sabemos que há mais do que essa realidade que a gente pega. Então, quando alguém oferece para nós uma capacidade, um potencial, uma possibilidade de transcender um pouco a minha realidade, eu quero. É assim que as pessoas vão para o mundo das drogas, é assim que as pessoas começaram a ficar dependentes também das dinâmicas da internet, enfim. É porque essas coisas nos cativam. Agora, a gente encontra barreiras somente quando nós vamos falar de uma espiritualidade que inclui uma expressão que hoje em dia é perigosíssima, que é a expressão exclusividade. Então, quando a gente fala de espiritualidade, está tudo bem. Mas quando a gente fala de uma espiritualidade possível exclusivamente por meio de Cristo Jesus, aí eu arrumei um problema. Aí eu posso ser acusado de intolerante, violento, agressivo. Eu acho que eu sou detentor da verdade, né? Até porque hoje em dia não pode ter uma verdade. E aí agora a gente passou para o mundo da pós-verdade, que ninguém sabe mais o que é verdade. Esse é o desafio de uma sociedade politeísta. Assumimos uma espiritualidade, mas arrumamos um problema grave quando falamos que essa espiritualidade se dá exclusivamente por meio de Cristo. E esse foi o grande desafio do apóstolo Paulo, por exemplo, na igreja em Éfeso, porque quando Paulo cruza o limite da realidade de Jerusalém, Judeia, Samaria, aí ele encontra um drama, que é a realidade politeísta. Então, todo o povo de Jerusalém, Judeia e Samaria poderia até não ser judeu, poderia até não crerem no mesmo Deus que estava todo mundo falando, mas todo mundo daquele tempo, naqueles lugares, assumia um Deus. Aquela era uma sociedade monoteísta. Quando o evangelho vem para Éfeso, é que é o desafio, porque ali era uma sociedade politeísta. Então, qual era o grande desafio e que Paulo encarou de frente e trabalhou muito bem nisso, inspirado em Jesus? Eu não apresento um Deus como divindade, eu apresento o Pai. Porque deuses pode ter vários, bem entre aspas aqui, mas Pai só tem um, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso drama no Ocidente, num ambiente onde todo mundo concebe uma espiritualidade, é então apresentarmos não mais um Deus mais forte, um Deus maior, um Deus... Não, é apresentar um Pai que está juntando uma família. E é por isso que ele não enviou um empregado, ele não enviou um anjo, ele não enviou um soldado, ele enviou um filho, que, quando teve a oportunidade de ensinar-nos a falar com Deus, ensinou-nos a chamá-lo Pai. É aí que nós vamos conseguir conversar com essa sociedade. É aí que nós vamos quebrar esse problema do politeísmo. É aí que nós vamos parar com guerras e brigas de quem é mais forte, quem é mais poderoso, quem manda mais. Porque maior é o que serve no reino de Jesus. Porque Deus não está numa guerra de poder com outros deuses. Todos os outros poderes já foram vencidos. Deus está atuando na sociedade para revelar o amor de um Pai. Deus é amor. Então, nós não queremos apresentar só um Deus, nós queremos apresentar um Pai. Essa era a missão de Jesus. E um Pai que não é meu, mas que é nosso. Que entrega um pão que também não é meu, mas é nosso. E uma espiritualidade que não é só minha, para viver na minha individualidade, mas é nossa. Porque nós estamos entrando numa vertente, se a gente não tomar cuidado, nós estamos tornando hoje tudo gourmet. É a minha espiritualidade, a minha relação com Deus. Deus falou comigo. E se Deus não falou comigo, você tem um problema. Então, tipo assim, eu recebi um chamado a um conselho que está entendendo isso, aí eu tenho que receber lá 1, 2 irmãos e falar assim, não, Deus não falou comigo, quer para você ir para a Europa, então eu quero que você fique aqui. Eu falo assim, então tá bom, eu vou aqui gourmetizar, vou entregar só para você, do jeitinho que você quer. Temos aqui alguns líderes
que entraram num consenso. Qualquer um que é casado aqui sabe o que eu estou falando. 2 cabeças entrar num consenso já é um milagre. Um conselho de 9 homens entrar num consenso, meus irmãos, é uma ação espiritual. Então, a verdade, irmãos, é que só há um tipo de espiritualidade. Eu não esqueci do texto bíblico, vocês vão entender que está tudo amarrado. Só há um tipo de espiritualidade. Só há uma possibilidade de se relacionar com o Senhor, que é como filho. Mas nós temos feito uma escolha, por causa de uma crise de identidade, de construir uma segunda possibilidade, que nos confunde, nos desvia, que muitas vezes até nos deprime, que é viver como servo, viver como um escravo. É um problema de uma mente escrava, de uma mente de empregado. Que a gente acha que Deus está mais com a gente quando a gente serve mais, está menos com a gente quando a gente erra, vai dar a bênção quando a gente dizima, vai nos punir quando a gente não dizima, vai fazer parar de chover porque eu quero fazer um passeio com os meus filhos ao ar livre. Se eu, durante a semana toda, controlar muito bem a minha língua, não der um passo atrás e tal, mas que se eu der uma escorregadinha aí, vai vir um temporal e já não consigo mais. E a gente acha que Deus trabalha nessa dinâmica comercial, que eu entrego um tanto, Ele me entrega outro. Isso tem nome. E não é bonito. Chama prostituição. Deus não é um Deus corrupto, Ele não é seduzido. Ele não funciona melhor porque a gente vem aqui e canta muito bem, se a gente desafinar, Deus nem aparece nesse culto. Porque tem gente que está achando, não, Deus aparece mesmo é no culto das 11. No das 9 está só aquecendo. No das 5 a gente já está ali com a ressaca do almoço, muito cheio. É no das 11 que Deus vem. A gente acha que marca horário para Deus. Não é assim. Deus é um pai sempre disposto a amar, mesmo quando a gente escorrega, desliza. Agora, isso, numa dinâmica de amor, não nos faz querer viver uma vida escorregadia. Quando a gente ama, a gente quer corresponder cada vez mais, e não viver cada vez mais displicente. Isso não é amor. Isso também tem nome, que não é bonito. Então, muito provavelmente, tanto você como eu, já tentou obter o favor de Deus dessas formas como eu citei. A gente muitas vezes foca nas competências, foca no salário, na recompensa que a gente vai receber por um serviço bem feito. E muitos de nós, de tempos em tempos, a gente quase que tenta medir numa balança os erros e acertos com Deus para perceber como é que nós estamos na relação com Deus. Deixa eu ver como é que eu estou, porque senão eu vou pedir para o pastor orar por mim. Porque eu não estou lá com tanta credibilidade assim. Na balança dos erros e acertos, está muito descompensado a minha balança. E esse texto que a gente leu fala sobre a identidade do Filho de Deus. Qual é a identidade de filhos? E ele mostra isso a partir da perspectiva de um pai. Então, o que é essa parábola? Era Jesus ensinando para aquelas pessoas que Deus, de todas as imagens possíveis, escolheu se revelar como um pai. A Bíblia é uma história progressiva. O entendimento vai crescendo. É por isso que Deus tem muita paciência com umas coisas lá no Antigo Testamento, que parece que agora Deus já não tem mais muita paciência no Novo Testamento. Não é porque Deus mudou. É porque a relação que eu tenho com o meu filho de 1 ano é uma, com o meu filho de 5 anos é outra, com o meu filho de 10 anos é outra, com o meu filho de 15 anos é outra, com o meu filho de 20 anos é outra. Eu não quero... Eu lembro quando eu e a Ana fizemos um curso de criação de filhos, e aí o instrutor perguntava assim, você quer um filho obediente ou um filho responsável? Eu falei assim, nossa, eu tenho que escolher? Eu quero um filho obediente e responsável, claro. Aí ele falou assim, olha, você quer um filho com 20 anos de idade, obediente? Você fala assim, escova os dentes, ele escova. Arruma a cama, ele arruma. Ou você quer um filho que com 20 anos já sabe que tem que escovar os dentes, já sabe que tem que arrumar a cama, já sabe que tem que estudar. Ou você quer que ele seja obediente para o resto da vida? E você tem que estar sempre falando, vai fazer isso, ele é obediente, ele faz. Vai fazer aquilo, ele é obediente, ele faz. Não. Então, há uma fase em que nós queremos filhos obedientes. Depois nós queremos filhos responsáveis, que entenderam por que ser obediente. Que ser obediente é bom. E que agora ele não vai ser obediente a mim só. Ele vai ser obediente ao verdadeiro pai dele, que comigo ele está só emprestado.
que é uma baita responsabilidade, cuidar dos filhos que Deus envia para nossas casas. Eu tenho muito cuidado aqui com o Vitor e com a Aurora, porque isso aqui não é obra minha. São filhos que o Senhor enviou e confiou às nossas mãos, para a gente cuidar bem e instruir na vontade e nos caminhos dele. Então, Deus quis se revelar como um pai. Para corrigir as nossas crises de identidade, porque nós tendemos a relacionar com Deus com base em débitos ou com base em créditos. Então, a gente acha que, dependendo de como a gente erra, vai ser de um jeito, dependendo de como a gente acerta, vai ser de outro jeito. E, infelizmente, esses são dois tipos de relação com Deus muito comum, que não são o tipo de relação com Deus que Ele pretende para nós. Então, o texto que nós lemos aqui vai dizer para nós de dois filhos que erraram. Muitas vezes, tem muita gente que leu esse texto como o texto de um filho que errou. Tanto que na Bíblia de muita gente, aqui na minha está aqui, a parábola do filho perdido, no singular, sendo que devia ser a parábola dos filhos perdidos, no plural. Porque tem um que estava perdido fora de casa, mas tem um outro que talvez é pior, estava perdido dentro de casa. Porque se Deus quer se relacionar como um pai, o que adianta eu ter um filho dentro de casa que não me trata como pai? Em que ele é diferente do filho que saiu para fora de casa e não me trata como pai? Ambos não me tratam como pai, então não resolve. E a história mostra para nós, então, o que eles fizeram. Fizeram coisas diferentes, erraram de modo diferentes, mas não receberam tratamentos diferentes. Receberam o mesmo tratamento, o tratamento de um pai com os seus filhos. Então, o primeiro aspecto da história mostra uma identidade perdida, que é uma identidade baseada em mérito. Seja o que saiu quanto o que ficou, acha que a relação dele com o pai é baseada no que ele fez. Um acha que é baseado no que ele fez de errado, e o outro acha que é baseado no que ele fez de certo. Um tenta acumular débitos, então o filho, quando sai, faz todo o filme na cabeça dele. Eu vou voltar, vou fazer cara de louvor de domingo. Um carinha assim, levantar a mão, Senhor, tal. Vou fazer cara, eu não mereço e tal. Faz toda a narrativa dele, ou seja, vou acumular os débitos. Eu errei nisso, eu disse isso, eu não devia ter feito isso e tal, apresenta tudo. E aí ele vai me tratar, pelo menos, como um empregado bem pago. É isso que ele pensa. Vou pedir para ser um empregado. Não sei se você reparou, mas quando esse pai o recebe, ele não deixa o filho concluir o discurso. O filho pensou um discurso que tinha uma última frase que o pai interrompeu. Porque o pai nunca quer... Primeiro, ele não quer que a gente seja empregado e preste bom serviço para ele. Segundo, ele não quer nem que a gente pense sobre isso. Não deixa nem a gente falar sobre essas coisas. Porque não é nessa base que a gente se relaciona. Então, o filho que tenta acumular débito, o que ele faz? Ele quer a parte do bem que cabe para ele, trata o pai como morto, vive como se o pai não existisse. E olha, talvez tem gente que está aqui dentro que quando sai daqui vive desse jeito. É o que eu chamo de ateísmo prático. Como é que é um ateísmo prático? Eu não sou ateu, sou cristão, vou no domingo, na igreja. E às vezes até leio a minha Bíblia todo dia, pode até acontecer. Se fossem acima da média, porque hoje isso é acima da média. Aí, se lê numa Bíblia de papel, então, ixi, aí está muito acima da média mesmo. Aí, que não é a mesma coisa, tá, irmãos? Ler no telemóvel. Não é menos espiritual, mas é muito mais tentador para você fazer outras coisas. Enfim. Aí, eu estava falando do ateísmo prático. A pessoa vem no domingo, até ler a Bíblia todos os dias, se ele for acima da média, mas é assim, quando ele sai para trabalhar, é outra vida. Ele encara a frase do apóstolo Paulo, só que de outro jeito, porque Paulo fala, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Essa pessoa fala assim, as coisas espirituais ficaram para trás, agora eu vou para a guerra. E aí salve-se quem puder. Né? É cada um por si e Deus por todos. Que aqui usa essa expressão? O Brasil também usa. Essa expressão é muito errada, porque onde cada um é por si, Deus não é por ninguém. Deus só é onde nós somos uns pelos outros. Que é assim que Deus fez para si. Então,
Quando eu vivo uma vida sem consultar a Deus a respeito das minhas decisões, a respeito do meu trabalho, a respeito da forma como eu me relaciono, se eu desisto ou se eu não desisto, se eu insisto ou se eu não insisto, se eu vou ou se eu fico, se eu volto, se eu tomo... Quando eu vivo uma vida sem pensar essas coisas e simplesmente vou no automático, isso é uma vida de um ateu. É tipo assim, Deus não tem nada a ver com o meu dia a dia, Deus tem a ver com aquela parte. Eu tenho lá um armário, tem uma gaveta lá que está escrito espiritualidade. Aí eu abro aquela gaveta no domingo, ou então por 15 minutos todos os dias e tal, mas depois eu fecho aquilo e pronto, agora eu tenho uma vida para fazer. A gente muitas vezes pensa assim e fala assim. Foi assim que esse filho pródigo fez. Ele foi viver a vida como se o pai dele tivesse morto, como se Deus não existisse, como se a vontade de Deus não importasse. O que Deus pensou não importa. Nós estamos ficando tão automáticos, tão envolvidos de ganância, que, por exemplo, se eu recebo uma proposta, há muita gente, por exemplo, no Brasil, que deve pensar que eu estou aqui porque eu recebi uma proposta melhor. Porque a nossa mente já funciona assim. Então, assim, recebi uma proposta para mudar de trabalho. É para ganhar 1.000 euros a mais. Não precisa orar. É de Deus. É claro que é de Deus. Aí recebi uma proposta para mudar de trabalho, para ganhar 200 euros a menos. Também não precisa orar. É claro que não é de Deus. E aí, nessa automatização que nós fizemos, a nossa relação com Deus vai embora. Porque a gente logo encara que se é para mais é de Deus e se é para menos não é de Deus. E ainda repreende, é do inimigo. Não só não é de Deus. Essa espiritualidade que acumula débito, gasta o que Deus entrega sem consciência de família. Gasta só pensando nele mesmo, sem consultar o Senhor. É o tipo de narrativa que a gente vê hoje sobre é a minha vida, o meu gosto, o meu corpo, as minhas regras, o meu jeito. Deus me deu, eu cuido. Pode deixar, é comigo. Não tem consciência de família. O que essa espiritualidade colhe? Colhe desgraça. O texto vai mostrar para nós. Passa necessidade, desobedece à lei para sobreviver, porque naquele tempo, Jesus está falando com judeus. Judeu não lidava com porcos. Muito menos comia porcos, menos ainda comida de porcos. E ele queria comer comida de porcos, e nem isso ele estava conseguindo. Então, ele colhe desgraça, desobedece à lei para sobreviver, vive solitariamente, padece de solidão, tem uma relação confusa com ele mesmo, com Deus, com o pai dele. E mesmo assim, quando ele tenta consertar, ele ainda erra na forma como vai consertar. Porque ele ainda não entende a filiação. Quando ele pensa em consertar, ele pensa como um empregado, como um escravo. Provavelmente você pode ter vivido algum momento na sua vida que você já deu muitas voltas tentando consertar a sua vida sozinho. Você até imagina os discursos. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou falar aquilo, vou procurar fulano. Ou então você já fez muita coisa para tentar merecer o perdão de Deus. Porque no fim a gente quer que Deus fique refém da gente de alguma forma. Porque afinal a gente largou tanta coisa. Nós reconhecemos a nossa miséria, nós acumulamos todo o débito. E Deus não é devedor de nada para nós. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda o odiávamos. Não há méritos. Uma espiritualidade baseada em mérito, seja demérito ou mérito, não é a espiritualidade que Deus escolheu para nós. Aí tem a espiritualidade que quer acumular crédito. O que ela faz? Fica em casa, permanece em casa. Segue as regras. Trabalha sem descanso. Tenta fazer o que é certo o tempo todo, mas de acordo com a sua própria cabeça, com o seu próprio julgamento moral. Não há uma busca por conhecer o Pai, conhecer o seu coração, conhecer a sua vontade. É o que eu acho que estou certo e eu vou viver na vida ali dentro do que eu acho que está certo. Esse tipo de pessoa se compara com as outras pessoas. E quando ele se compara com as outras pessoas, ele está acima. Porque dentro do critério que ele mesmo estabeleceu do que é ser uma pessoa boa, ele está acima da maioria. E essa pessoa, então, vai ficando cheia de orgulho. Essa pessoa é aquela pessoa que pensa assim, quando alguém vai exortá-lo sobre alguma coisa, ele fica duro. E se ele amolece um pouquinho, ele pensa assim, não, tá bom, eu até errei nessa, mas assim, tem muita gente pior do que eu. Eu não sou tão mal assim. Ou então ele ainda inveja
os outros que parece que estão sempre melhores do que ele. Isso aconteceu até com o salmista. No Salmo 73, o salmista fala assim: eu tive inveja do ímpio, porque a vida dele é fácil e ele prospera. Essa é uma espiritualidade que pensa créditos e débitos. Mas aí o salmista converte dentro do próprio salmo. Ele tem um ponto de virada. Ele fala assim: não, mas eu fiquei louco por um tempo. Aí eu entrei na presença do Senhor e o Senhor iluminou a minha mente. Eu lembrei que os dias dele são curtos, eu lembrei que isso aqui vai passar rápido, e o meu deleite é estar na presença do Senhor. Aí, ele... É isso que a gente tem que fazer, porque a gente olha a maldade do mundo e as pessoas parecem que estão trocando de carro, está todo mundo morando melhor do que a gente vai ficando maluco, igual o salmista. E a gente vai entrando nessa espiritualidade de créditos e débitos. O que é que eu estou fazendo errado? Eu tenho que ir na campanha, eu tenho que dar mais dinheiro, eu tenho que... E a gente vai tentando obter o favor de Deus, ao invés de desfrutar da relação com o Pai. É isso que Deus quer com a gente. Essa espiritualidade que quer acumular crédito, ela colhe indignação. Ele se indignou com o outro irmão. Ele não consegue se alegrar com a restauração da outra pessoa. Sabe aquela pessoa que ficou sem vir na igreja um tempão, fez um monte de coisa que você queria fazer, mas não faz porque não tem coragem. Aí depois ela volta para a igreja e a gente olha para ela e fala assim, olha lá, fez tudo o que queria, agora volta. É esse irmão aqui, ó. No fundo, a gente está com inveja. Que a gente não tem coragem de ir longe o suficiente. Mas está vivendo uma relação com uma divindade e não com o nosso Pai. Não há prazer, não há deleite na relação. Só há medo de ir para o inferno. Medo de desagradar alguém. E não é isso que Deus quer da gente. Eu não quero que o meu filho me obedeça porque ele tem medo. Eu não quero que, quando um deles que deseja muito uma coisa, eles começam a vir em mim, faz carinho, paizinho, sabe como eu te amo. Nenhum de nós gosta disso. Mas a gente faz isso com o Senhor. Essa história corrige essa nossa espiritualidade. Eu vou avançar aqui para o fim, porque já estamos com o horário avançado. Essa é a identidade perdida. Ela revela duas formas de espiritualidade, ou de crédito ou de débito. Mas há uma identidade restaurada, que é a manifestação da graça. Como é que o Pai, como é que Deus trata o filho mais novo? Cura. Numa palavra, trata com cura. O Pai se compadece dele, vai na direção dele, reestabelece a sua identidade de filho. Então, antes de perguntar o que ele fez, onde é que ele estava, com o que ele gastou, o que ele pensou, o que o levou a voltar, pergunta nada. Ele só quer ter uma certeza, que o filho dele não tenha dúvida de que ele é filho. Acabou. Você pode ser um filho todo errado, mas você continua sendo filho. É que a gente acha que isso está condicional. Filho é filho. Ele pode estar todo certo e ele pode estar todo errado. A palavra filho continua ali. Ele põe anel, traz dignidade, põe calçados e fala assim, você é meu filho. Deus trata gente que quer acumular débito e crédito lembrando que ele é filho. Como é que Deus trata o mais velho? Cura também. Cura no coração e cura nas relações. Ele também vai ao encontro, então é interessante. O pai, quando vê o filho mais novo voltando, vai ao encontro. E quando ele vê o filho mais velho fora da festa, vai ao encontro. Porque Jesus quer reforçar na nossa vida, no nosso coração, na nossa cabeça, que é sempre Deus que vem ao nosso encontro. Se o Senhor não nos atrair, nós não olhamos para Ele. Sua conversão não é mérito seu. Graças a Deus, Ele olhou para você e para mim com misericórdia. E atraiu o nosso olhar até Ele. E aí, quando nós olhamos, Ele nos iluminou e nós percebemos o quanto precisávamos dEle. O quanto estávamos perdidos. O quanto estávamos solitários. É Ele quem vai ao encontro. Reafirma a identidade de filho. Fala assim, você é meu filho. Mas Ele não deixa por aí, Ele reforça a irmandade. Porque não é possível ser filho único no reino de Deus. Sabe aquela pessoa que acha que a bênção é para ela, ele é preferido de Jesus? Não, Deus gosta de todo mundo, mas comigo é diferente.
Não, Deus não é assim. Deus não tem preferidos. O único que podia ser único, deixou de ser único para ser primogênito, que é o primeiro de muitos, que é Jesus. Então, note, eu não sei se você percebeu isso no texto. Quando o filho mais velho fala sobre o irmão, ele não chama de irmão. Olha o tamanho da dificuldade de entender família. Esse teu filho, quase que fala ainda, você é um irresponsável, criou ele mal, deixou esse menino ser mimado. Esse teu filho, que você que tem responsabilidade, eu não tenho nenhuma, faz a gente lembrar Caim e Abel, né? Fala assim, e eu tenho responsabilidade com meu irmão? Ele se vira, ele é adulto. E nós queremos ser assim uns com os outros. Fulano está vivendo um problema no casamento, na criação de filhos, no trabalho, um problema de habitação. Ah, é todo mundo adulto, se vira. Estou aqui cuidando da minha vida. E Deus quer falar com você. Não, esse seu irmão estava perdido e foi achado. Não é meu filho. É meu filho porque é seu irmão. Esse seu irmão estava perdido e foi achado. Devolve o irmão mais velho para a família. E aí, depois da gente ver a identidade perdida e a identidade restaurada, estabelecida, é bom a gente terminar pensando na identidade perfeita, que é o filho que está contando essa história, que não aparece dentro da história, mas está contando essa história para essas pessoas, que é o filho que não fez o que nenhum desses dois filhos fizeram, porque Jesus é aquele que não quis acumular créditos nem acumular débitos, que não duvidou da sua identidade, mesmo quando foi tentado no deserto, que não tratou Deus como patrão e que compreendeu a família. E que, em favor de todos, sacrificou os próprios privilégios e a própria vida para que nós fôssemos agora chamados irmãos, membros da família de Deus por adoção em Cristo Jesus. Jesus, então, é o filho que não procura nenhuma dessas coisas, nem de créditos e nem de débitos. Pelo contrário, ele abre mão do que tinha em favor dos irmãos. Jesus é o filho perfeito que nos ensina a verdadeira identidade. Não é para nós sermos como nenhum dos dois da história. Eu já ouvi mais do que 2 pregações nesse texto, em que praticamente eu me sentia na obrigação de ser como o filho mais velho. Para Deus. Alguém perguntou? Brincadeira. Estou atento. Então, Jesus é o Filho perfeito que nos ensina a verdadeira identidade. Será que você tem vivido como um filho pródigo? Tentando, talvez, consertar a sua vida sozinho? Às vezes até quebrando algum mandamento para tentar corrigir, acertar. Às vezes até para buscar o favor de Deus. Ou talvez você está como filho mais velho, achando que os seus esforços e a sua moralidade elevada, a sua ética, podem garantir o amor de Deus, o favor de Deus na sua vida. Será que as pessoas na sociedade não estão tentando, de forma depravada, chamar a atenção de um Deus, porque está comendo com porcos, já está todo bagunçado na sua identidade, já não sabe mais para que foi feito, qual a finalidade, inclusive, dos seus órgãos íntimos. E isso está tudo muito confuso. Será que as pessoas não estão fazendo narrativas na sua cabeça que se um dia houver mesmo uma eternidade, eu vou pensar num discurso tipo esse do menino mais novo? Ou será que quando a gente olha para a sociedade, as pessoas que a gente ainda chama de conservadoras não estão querendo a sua salvação e a própria salvação de um país ou de um continente ou de um bairro só com base em acertos morais? E isso não é suficiente, isso não preenche o vazio do nosso interior. Eu não sei se você se encontra, por exemplo, numa dessas posições, tentando consertar a sua vida sozinho ou tentando garantir o amor de Deus por você. Mas hoje Deus nos chama para abandonar qualquer tentativa de espiritualidade que seja fora da que Jesus revelou. Qualquer tentativa de viver como um escravo, ou um funcionário do mês, um bom servo. Não, é como um filho, aceito e amado por Jesus. Portanto, se tem alguém aqui nessa manhã cansado
de uma espiritualidade por desempenho. Que se você falhou hoje, Deus ficou triste com você. Se você acertou amanhã, Deus ficou muito alegre com você. Se você está cansado de tentar se provar ou provar para alguém, ou, pelo contrário, se você está perdido, hoje é dia da gente aceitar a verdadeira identidade de filho e receber esse presente que é ser chamado filho de Deus. Amém? Quero te convidar a ficar de pé, quero orar com você. Venha até o Pai. Ele está esperando você de braços abertos. E se por acaso todo mundo dessa sala já teve esse encontro com um Pai amoroso de braços abertos, eu não estou falando com uma divindade. Não estou falando se você já teve um encontro com uma divindade, um milagreiro. Que esse Pai maravilhoso é tudo isso também. Ele é Senhor de toda a glória, de toda a história. Ele manda e desmanda nos seus anjos. Ele faz o impossível. É tudo isso. Mas o mais sublime desse Deus é que Ele é Pai. E que nós não somos bons empregados. Não somos bons servos. Somos filhos. Às vezes bons e às vezes maus. Mais vezes maus do que vezes bons. Mas a identidade não muda. Filho. Sempre filho. O Senhor nos aceita. O Senhor nos ama. Tudo isso só é possível porque Jesus, que foi o Filho perfeito, abriu mão da sua própria glória para nos inserir nessa família amada, para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Isso é algo que já foi conquistado. Você não precisa conquistar. Nós temos é que desfrutar. Desfrutar envolve relação com o Pai, conhecer a sua vontade, saber o que Ele pensou para a vida. Portanto, não esteja em débito nem em crédito com Deus. Procure só estar em Cristo. É suficiente. Senhor, muito obrigado por essa manhã bendita. Obrigado pelo privilégio de meditar na sua palavra, aprender com ela, ser surpreendido por ela. Obrigado, Deus, porque o Senhor se revela como um Pai de amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor valoriza a família, a sua família. E a partir da sua família, o Senhor está instruindo várias famílias. O Senhor revela nessa história um pai com seus filhos, seus trabalhos, na vida comum, sua casa. Um pai de amor, seguro no seu amor, que não fica em crise porque um filho saiu. Sabe que entregou todo o amor, sabe que ensinou sobre família. E que um dia esse filho há de lembrar de todas essas coisas. Obrigado porque essa história nos ajuda com tudo isso. A sermos também pais mais seguros. Pais que amam, pais que não estão tentando educar seus filhos com base num desempenho, num comportamento bem ajustado, simplesmente. Mas tudo isso, ó Deus, por causa do amor. Porque a gente quer te obedecer, nós queremos, ó Deus, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Essa é uma história sobre a revelação do amor do Pai, que não é patrão, que não é divindade, que não é carente, que é um Pai amoroso. Que hoje a gente sai daqui com confiança de identidade. Qualquer pessoa aqui, Deus, que já há tempos tenta equilibrar a balança diante do Senhor, possa desistir dessa balança. Essa balança nunca dá certo. Se ela desse certo, não precisava de Jesus. Jesus veio porque a nossa balança está sempre desregulada. E é Ele quem faz a gente passar na balança. Melhor do que estar em crédito ou em débito é estar em Cristo. Que a gente possa sempre, ó Deus, viver pelos méritos de Cristo. Colocar toda a nossa segurança em Cristo. Sempre que uma acusação vier sobre nós, nós lembremos que não é com base nos nossos erros ou nos nossos acertos, mas na graça e no favor de Cristo Jesus. Portanto, ó Deus, que o amor do Senhor, do Pai, que pensou em nós e que fez um movimento de dar, amou tanto que deu, que a graça do Filho que veio
o enviado, que nos une enquanto irmãos, e a comunhão do Espírito, que nos faz viver em família. Que esse amor, essa graça e essa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito seja com todos aqui, Deus, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Obrigado.